E aí pessoal, beleza? Canal Bodybuilding na área e hoje nós vamos falar sobre responsabilidade social, econômica e ambiental. E aí, vamos lá? Bem pessoal, no vídeo de hoje a gente não vai falar sobre as responsabilidades legais, ou seja, a gente não vai falar hoje sobre a responsabilidade técnica, a responsabilidade civil e criminal de quem trabalha na área de construção civil. Não vamos falar sobre isso, porque até mesmo a gente vai trazer uma pessoa especialista nessa área, ou seja, alguém da área de direito, um advogado. Isso vai ser parte de outro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquelas que muitas vezes não está escrito em lugar nenhum, ou às vezes está escrita até no juramento nosso de formatura, mas que a gente meio que releva ela a segundo plano. E quais são elas? É a social, é a econômica e é a ambiental. E aí, vamos falar cada uma delas um pouco mais explicado e daqui a pouquinho, no final, a gente chega a uma conclusão, beleza? Bem, gente, a responsabilidade social que eu gostaria de abordar nesse vídeo é a seguinte. Primeiro, nós fazemos tudo que a gente faz na construção civil, ela é voltada para pessoas. Então a gente faz uma estrada, a gente faz uma escola, a gente faz um terminal de passageiros, um hospital, uma casa, uma simples residência, mas a gente sempre faz com o intuito de atender alguém. Ah, Gilberto, mas a gente também faz hidrelétrica, faz outro tipo de edificações que não necessariamente vai ter a moradia de uma pessoa, mas ela vai gerar algum tipo de trabalho para alguém, para algum terceiro. E se for só um ambiente comercial, essa pessoa vai passar o dia todo trabalhando. Então, a gente como projetista, a gente tem que ter essa preocupação de fazer um ambiente que realmente seja confortável, seja bem iluminado, seja ergonomicamente correto, seja da melhor forma, a gente tem que entregar da melhor forma para o nosso cliente. Então, nosso cliente que eu digo é a pessoa, o usuário, não é aquela pessoa que paga, é aquela pessoa que demanda aquele determinado ambiente, aquela determinada construção. E não só isso, a gente tem que lembrar que a construção civil é feita por pessoas e para pessoas. Então, aquele pedreiro, aquele servente, aquele mestre de obra, nós que somos engenheiros, nós que somos arquitetos, técnicos, nós temos uma responsabilidade com essas pessoas. Por quê? Nós temos que realmente pensar no grau de dificuldade, na necessidade dessas pessoas, muitas vezes, de executar o seu trabalho, do ambiente de trabalho. Então a gente sempre tem que dar o melhor para eles produzirem o melhor, e não só por uma questão de resultado não. A gente tem que entender que são seres humanos que estão trabalhando ali e que a gente tem uma responsabilidade com relação a eles. A gente tem que realmente dar o nosso melhor para que o trabalhador consiga desenvolver a sua atividade da melhor forma, da forma mais confortável para ele, sem com isso prejudicar a sua saúde ou de alguma forma ser nocivo para ele. Então, gente, essa é a nossa responsabilidade social, ou seja, ela é baseada em dois parâmetros. O que a gente faz para entregar para a população, e as pessoas que trabalham com a gente tem que realmente criar um bom ambiente para eles. E, gente, a segunda responsabilidade é a responsabilidade econômica. E o que é interessante dessa parte econômica é o seguinte: a gente tem que pensar que quando a gente está construindo alguma coisa, a gente está usando recursos de alguém, seja recurso de uma empresa privada, seja recurso de um pai de família, e recurso, quando eu digo, é dinheiro, seja até recurso do próprio governo. Bem, gente, a gente tem que ter muita responsabilidade com esses recursos. E por que eu digo isso? Porque é aquela história, é o dinheiro de um terceiro, que muitas vezes suou para conseguir, ou que tem uma empresa que ela precisa continuar a existir, ou até mesmo dinheiro do governo, que no final das contas é o nosso próprio dinheiro que ele está sendo revertido para coisas
para a população, ou seja, até atendendo a primeira responsabilidade, que seria a responsabilidade social. Então, é obrigação de todo projetista, seja ele engenheiro, arquiteto ou técnico, de fazer um projeto que seja economicamente, tecnicamente e economicamente viável. Não adianta só ser tecnicamente viável e ser muito caro. Ele tem que ser tecnicamente viável, mas com melhor custo-benefício. Ou seja, ele tem que ter um baixo custo, mas ele tem que ser tecnicamente bom. E aí, quando eu digo tecnicamente bom, não é só na hora de construir, mas é na hora de fazer a manutenção também. Então nós que trabalhamos nessa área temos que ter essa consciência. A gente tem que fazer o melhor com menos e pensando realmente no futuro, para que futuros gastos sejam evitados. Então essa é a nossa responsabilidade econômica. Bem, gente, a terceira responsabilidade, a responsabilidade ambiental, talvez seja uma das mais importantes. Além da social, claro que é importante você cuidar das pessoas, mas é também cuidar do meio ambiente, cuidar do ambiente onde você vive, cuidar dos recursos naturais. A construção civil, e não só a construção civil, mas todas as engenharias, elas exigem muito do recurso natural. O que é que eu quero dizer com isso? Se você vai fazer uma máquina, você precisa utilizar minérios de ferro, claro. Se você vai fazer na parte de construção civil, você vai precisar de areia, você vai precisar de brita, e tudo isso vem da natureza. Você vai precisar de madeira, ou seja, alguma árvore tem que ser desmatada para isso. Se você vai fazer uma estrada, você vai ter que fazer toda uma movimentação de terra, você vai ter que tirar árvores, você vai ter que descampar áreas. Então, a gente que é da construção civil e das engenharias em geral, a gente mexe muito com o mundo. Então a gente tem que ter essa responsabilidade também. E qual seria a responsabilidade? Mexer o mínimo. Deixar o mínimo de impacto também quando a gente mexe. Então o que é que eu quero dizer com isso? Se a gente vai fazer um projeto, esse projeto ele tem que buscar atender não só o lado econômico, não só o lado social, mas a gente tem que pensar também no menor impacto ambiental possível. Além disso, a gente pode utilizar outros materiais que ele não agridam a natureza. Então, muitas vezes a gente, em vez de utilizar madeira, a gente pode usar plástico, pode usar ferro e reutilizar várias e várias vezes. A gente, fazendo isso, até não só economiza a própria madeira, mas economiza a energia, muitas vezes, de produzir. Então, o que é que a gente precisa fazer? Cada vez que a gente vai fazer um projeto, cada vez que a gente vai executar uma obra, a gente tem que pensar o seguinte, olha, bem, eu tenho que fazer uma solução que eu agrida o mínimo possível ao meio ambiente. Ou seja, eu tenho que usar materiais recicláveis, materiais reciclados, se possível, jogar o mínimo de material possível no meio ambiente sem tratamento. Ou seja, o ideal é que gerou resíduos, gerou material, entulho, ele tem que ser tratado. Ele tem que ser dado um destino apropriado para esse material. Então, gente, essa é a nossa responsabilidade ambiental e que talvez se algumas pessoas tivessem pensado nisso no passado, a gente não estaria num grau de degradação tão grande da natureza hoje em dia. Bem, gente, a conclusão que eu chego a essas três responsabilidades é a seguinte: elas não estão escritas em lugar nenhum, ela não é clara muitas vezes. Isso é uma coisa muito mais de sentimento e que a gente conversando com outros técnicos, com outras pessoas, a gente vê a necessidade disso. Mas vejam que elas estão intimamente ligadas, tanto o social como o ambiental, tanto o ambiental como o financeiro. Então, por que eu digo que elas estão intimamente ligadas? Se você não agride a natureza, você causa um bem social. Se você troca alguns materiais que você poderia estar agredindo a natureza por outros, normalmente esse material pode ser caro até no início, mas no final ele vai gerar uma economia. E fora isso, hoje em dia a gente tem muito certificado que leva em consideração a forma que foi construído a edificação, como foi feito o produto, aquilo que ela está levando de material reciclado, então ganha pontos. Então, gente, a gente tem que ver que é o seguinte, muitas vezes a gente tem que abrir um pouco a mente
abrir um pouco não, abrir muito a mente para novas realidades que muitas vezes ela pode atender esses 3 parâmetros e de forma até melhorar nossa produtividade, nossa qualidade de vida e nossa vida dentro da engenharia. Então, fica aí a dica. Se você puder construir de forma que você atenda melhor o seu cliente final e aquela pessoa também que está trabalhando com você de forma bastante econômica e de forma não agredir a natureza, você está no caminho certo. Então, sempre procure esse caminho que é aquele que mais vai vingar daqui a alguns anos, tá ok? E, fora isso, deixa a nossa consciência limpa. Bem, gente, o recado foi dado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e seguir nossas redes sociais, Facebook, Instagram e, bem, falem com a gente, deixe seu comentário, coloque algum tema para poder a gente abordar e ficamos à disposição. Precisando qualquer coisa, fala aí, tá bom? Forte abraço e até mais.